Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Git Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? A mais uma aula aqui, tá? No nosso curso de React. Pessoal, ó, presta atenção. Esta aula aqui vai ser uma das mais importantes, tá? Das mais importantes mesmo aqui do nosso curso aqui, tá? Pessoal, através dessa aula aqui, vocês vão abrir um leque de conhecimentos, ou seja, se você já tentou entender o que são props no React, tá? E não entendeu, você agora vai entender aqui nessa aula, tá bom? E nunca mais você vai ter essa dúvida, tá? E, pessoal, esta aula é muito importante, tá? Essa aula a gente vai trabalhar com props, tá bom? Mas você me pergunta, o que são props? Pessoal, o props, ele é um conceito, ou seja, props são argumentos passados para componentes de React, tá bom? Ou seja, são valores, tá? Na chamada desse componente, a gente passa um valor e esse componente recebe como prop, tá bom? Recebe essa propriedade, tá? Esse valor, tá bom? A gente vai entender isso aqui, tá, pessoal? E as props, elas são passadas para os componentes por meio de atributos, tá? HTML. Vocês vão entender o que são atributos, tá bom? Ó, se vocês prestar atenção aqui, ó, eu fiz aqui um detalhe aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho meu H2, tá? Isso aqui a gente já fez essa aula aqui na aula passada, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Que a aula passada a gente aprendeu criar vários componentes, tá? Chamar vários componentes, tá? Ou seja, tá aqui, a aula passada, tá? Que a gente fez. Só que aqui, ó, é o seguinte. Nesse H2 aqui, eu coloquei aqui, ó, um exemplo aqui. Eu coloquei, deixa eu até tirar isso aqui, colocar, deixar assim vazio, tá? No meu H2, isso aqui, pessoal, quando a gente vai trabalhar com CSS, tá? Mas entenda. Aqui eu tenho o meu H2, tá? Eu vou até apagar isso aqui pra você entender, tá bom? Ó, vou fazer assim, ó. Beleza, eu tenho o meu H2, né? Eu vou fazer assim, ó. Class name, isso aqui é pra me passar o nome do meu seletor pro meu CSS. Mas vamos lá. Isso aqui é um atributo, pessoal, tá? Uma propriedade, tá? Ou seja, eu tenho o meu H2 e tenho o meu atributo aqui, tá? E tem o valor dele aqui. Ou seja, aqui eu consigo colocar o nome que eu quiser. Imagina que eu vou colocar assim, ó. Title, tá bom? Significa que lá no meu CSS eu vou ter que usar title para me estilizar esse H2, tá bom? Mas aqui, ó. Eu tenho o meu H2, tá bom? Eu tenho o meu H2 e aqui tem o meu atributo aqui, ó. Isso aqui é um atributo. Atributo HTML, claro, aqui a gente está trabalhando com JSX, mas é assim que funciona, tá? HTML, tá? E aqui tem um valor. Ou em outro nome a gente pode chamar isso aqui de propriedade, tá bom? No HTML também a gente pode chamar isso de propriedade e o valor, tá? Mas aqui a gente vai chamar atributo e o valor. Ou propriedade, tudo, tá bom? Pode chamar tudo de propriedade. No React é assim, tá bom? Então, a gente consegue passar valores para os nossos componentes por meio de atributos HTML. Mas vamos lá, vamos entender. Pessoal, nessa aula é preciso que a gente volte lá no JavaScript para a gente dar uma pequena revisada, tá bom? Para vocês entenderem de fato o que são props no React. Que vocês vão ver, se você já entende JavaScript, vocês vão ver que você vai achar bem fácil que você, mas nossa, mas eu não acredito que seria isso, tá? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá, ó. Eu tô aqui com o meu arquivo aqui aberto, tá? Eu tenho um arquivozinho aberto aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos entender. Como a gente sabe que componentes no React são funções, tá bom? Então teve uma aula que a gente lá atrás, na aula passada, que a gente aprendeu a criar vários componentes, várias funções e chamar passando valores, tá bom? Para fins, já vamos começar aqui, pessoal, fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma função, vamos colocar aqui, ó. Const, vou fazer assim, tá? Eu vou colocar componente 1, vamos colocar assim, tá? Componente 1. Vai receber uma error function, tá? Vocês vão entender aqui, tá? Eu vou fazer aqui, vocês vão entender. Ok? E vou dar um return aqui. O console vai ser como se fosse o return, tá? Então, bacana. Console.log. Aqui é pra mim exibir o meu valor, tá, pessoal? Bacana. Ó. Eu tenho a minha função, tá? O que que acontece? Eu tenho a minha função, só que para ela exibir um valor ou para ela mostrar qualquer valor é preciso que eu chame, tá? Então, componente, eu vou colocar componente 1, tá? Então, eu vou chamar essa função passando um valor. Vocês vão entender. Vamos lá, ó. Componente, tá? Colocar componente 1, beleza. Tá aqui, eu chamei a minha função. Ela não vai me mostrar nada porque eu não estou passando nada, tá? Ó, tá aqui, vazio aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó, tá vazio. Beleza. Então, pessoal, o que seria argumentos? Como a gente viu, ó, props são argumentos passados para componentes. Mas componentes, você pergunta, isso aqui é um componente, pessoal. Função é um componente, tá bom? Então, ó, props são argumentos, ou seja, argumento é que eu vou passar na chamada da função, tá bom? E a minha função vai receber esse argumento como parâmetro, tá bom? Então vocês vão entender, vamos lá. Ó, eu tenho a minha função, eu vou passar um argumento para ela. Eu imagino que eu vou colocar aqui meu nome, Francis, bacana, tá aqui. Eu chamei a minha função passando como argumento o meu nome,
tá? E a minha função, ela vai receber esse valor aqui, ou seja, vai receber esse argumento aqui, ó, no parâmetro, tá? Então aqui é um parâmetro. Aqui eu posso colocar qualquer nome que eu quiser. Eu vou colocar params, tá? Pra gente entender que é o parâmetros, tá? Então, esse parâmetros, dentro desse parâmetro, ele tem esse argumento, ou seja, esse nome, essa string, tá bom? Agora eu vou colocar aqui, retorne aqui o meu param, tá? Então, params, tá bom? Pronto. Eu fazendo isso aqui, ó, presta atenção no console, pessoal. Ó, o meu nome aqui, ó, Francis. Tá bom? Então, as props, tá bom? As props são argumentos, ou seja, a props é isso aqui, argumentos, tá bom? Passados para componentes, ou seja, esse valor passado para o meu componente aqui, ó, na chamada. Da chamada dele eu passo um valor, tá bom? Ou seja, e as props, elas são passadas para os componentes por meio de atributos HTML. Nesse caso é lá no React, tá? A gente vai entender isso aqui. Tá, pessoal? Então, beleza, vocês entenderam. Agora vamos fazer com que o nosso exemplo aqui pareça-se com o React, tá bom? A gente, inclusive, vai usar até os nomes igual o React, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, pessoal, e vocês vão só vendo, tá? Depois eu explico pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ok, vou fazer assim. Tá bom, pessoal? Depois vocês veem isso aqui. Pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Vamos entender esse bem bolado aqui, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, imagine que isso aqui são dados. Aqui são dados, na verdade, tá bom? Isso aqui é um objeto. Isso aqui é um objeto, tá, pessoal? Então, os argumentos, eles podem ser passados como objeto, como número, como string, o que for, tá? Array, tá bom? Então, bacana. Ó, eu tenho aqui um objeto, onde meu objeto, ele tem nome, John, sobrenome, Dói, idade, 20. Ou seja, John Dói tem 20 anos, tá? Vamos fazer assim. Aqui eu tenho o meu componente 1, tá bom? E aqui eu tenho o meu app principal. Esse app é como se fosse o meu componente principal lá no React, tá? Quem lembra dele? Tá? Ó, ele é esse aqui, ó. Esse app aqui, imagina que esse app aqui, ó. Que se a gente for ver aqui, eu tô fazendo até do mesmo jeito para aparecer, tá? Com o app, ó. Tá vendo? Aqui é o meu app, tá bom? Então vamos entender. Então, bacana. Só que o que é que eu quero acontecer? As props, o que é que acontece? É uma forma de eu passar valores entre componentes. Imagine que eu tenho aqui o componente pai, só que eu quero passar um valor do componente pai para o filho, tá bom? Então eu consigo passar via props, tá bom? Ou seja, isso aí leva a uma questão de hierarquia, tá? Onde eu consigo, a cada componente embaixo ele vai recebendo um valor lá do primeiro, tá? Isso se chama props drilling, tá? Ou seja, perfuração, tá? Eu consigo passar um valor de funções em funções, tá? Via argumentos, tá? Então vamos lá, ó. Beleza, então eu quero pegar esses valores aqui e exibir aqui no meu params. Como que eu faço? Eu vou até tirar isso aqui, ó, para aparecer com props, tá? Lá no React, tá? Vamos fazer assim, ó. Então, beleza, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou chamar aqui no meu app o meu user, tá? Então, como que eu vou fazer? Ó? O que é que eu tô fazendo? Eu tô chamando a minha função app primeiro, tá bom? Na chamada dela, eu tô passando quem? Users, faltam esse aqui. Eu tô chamando quem aqui? Eu tô chamando o meu objeto aqui, ó, tá? Tô chamando o meu objeto, tá? Então, todos os valores, name, sobrenome, idade, tá aqui, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou receber aqui, ó, tá bom? Users, posso fazer assim também. Users, bacana. Eu vou fazer aqui um que chama destructor, tá, pessoal? Vocês vão entender isso aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Tá bom? Vocês vão entender. Isso aqui é muito importante, até quando a gente for trabalhar com back-end, tá? Com projetos back-end, tá bom? A gente vai entender isso aqui. Ó. Eu tenho aqui no meu user, eu tenho nome, sobrenome e idade, tá? Então, como eu tô passando esse objeto, tá bom? Todo esse meu objeto para dentro da minha função app, ó, ela recebe isso aqui. Então, eu vou desestruturar todos esses nomes, tá? Ó, nome, sobrenome, dentro do meu app. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nome, tá bom? Sobrenome, vírgula, idade, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Se eu fazer isso aqui, pessoal, ó. Se eu dar um console aqui, ó. Se eu dar um console aqui no meu users aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Console.log e dar nome. Olha que meu nome já aparece aqui, ó, tá vendo? Ó, olha que meu nome já aparece, tá? Então eu vou dar um enter, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Tá aqui, pessoal, ó. John, tá vendo? Olha que a mágica aparecendo aqui, ó. Agora eu quero pegar o meu sobrenome. Então, sobrenome.
Ó, tá aqui, pessoal, ó, John Dói. Agora eu quero pegar a minha idade, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, idade. Pessoal, e tá aqui, ó, John Dói 20. Significa John, nome, sobrenome, Dói e 20. Olha só que interessante isso aqui, pessoal, tá? Agora só, aqui é meu app principal. Eu peguei meus dados do meu banco de dados. Imagina que isso aqui seja uma API, tá, pessoal? Seja dados que tá vindo de uma API, que inclusive a gente vai trabalhar com a API também no final do projeto aqui, tá? E o que é que acontece? Eu peguei meus dados da API, fiz todo o processo, tá bom? E tô passando aqui para minha função. Agora eu vou enviar esses dados para um componente filho via props. É aqui que a mágica tá, pessoal, tá bom? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui dentro eu vou chamar do meu app, eu vou chamar meu componente 1 passando esses dados, tá bom? Então como que eu faço, ó? Vou fazer o seguinte, ó, componente 1, tá bom? Ó, componente 1. Aí vou passar aqui, ó, como um objeto, eu vou abro chaves assim, ó, porque isso aqui é um objeto, e passo todos isso aqui, ó, todos esses parâmetros aqui, tá? Esses valores aqui para dentro, ó. O que significa isso? Que o quê? Que agora, opa, não precisa, aqui fora, coloquei aqui. Isso significa que o quê? Eu chamei o meu componente 1, passando todos esses valores, nome, sobrenome, que está vindo da minha API, do meu banco de dados aqui, um exemplo, tá? E vamos simular que isso aqui seja um banco de dados, tá? De uma API, os dados de uma API. Então, eu chamei meu componente passando nome, passando sobrenome e idade, tá bom? Isso aqui é o meu app principal do meu React, vamos imaginar, e aqui é um componente, tá bom? Onde eu tô passando esses valores do meu app para o meu componente 1 via props. Então aqui eu faço o seguinte, pessoal, eu vou colocar o props, igualmente no React, eu vou até colocando o nome porque não importa, no parâmetro você pode colocar o nome que você quiser, tá bom? Então o que é que eu vou fazer, ó? Aí lá no React seria assim, como é que você faz, ó? Você pega, recebe os valores via prop, e aqui imagina que você tinha um exemplo, um H1 aqui, ó. Assim, ó, um H1 assim. Aí aqui você abre expressões no React. Isso é no React, tá, pessoal? Não aqui, tá? Aí você colocava, ó, props, tá bom? Ponto. Aí você colocava ponto nome, porque não é um objeto, entendeu? Então você fazia assim. Já aqui no JavaScript puro, não pode fazer isso aqui, tá? Porque ele não é JSX aqui, tá? Então não vai funcionar. Então a gente vai usar o nosso console, tá? Ó, beleza. Tá aqui props. Só que como que eu quero que exiba essas props? Agora eu peguei, recebi minha prop via parâmetro. Nessa prop tem todos os dados que estão vindo lá do meu app, que está pegando esses dados de uma API, um exemplo, tá? E vai levando, eu vou passando todos os dados dessa API via props para o meu componente 1. Então aqui eu faço o seguinte, ó, props, não objeto, então ponto a propriedade. Então eu estou acessando o meu objeto principal, ponto o valor dele, que é nome, ponto nome, tá? Então vamos ver aqui, ó. Já funcionou, pessoal, tá vendo, ó? Props.nome. Imagina que aqui seria um H1, você colocar, pode ser um contato, um sobrenome, o que você quiser, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Console, eu vou pegar todos os meus dados, tá bom? Eu vou pegar todos os meus dados. Aí eu vou colocar, ó, props, ponto, sobrenome, tá bom? Beleza. E vou colocar também outro console aqui, ó. Vou colocar props. Eu tô acessando o meu parâmetros com valor, tá? Ponto, idade. Tá bom? Assim. Pessoal, olha que interessante isso aqui, ó. Olha só que interessante. Eu fiz aqui, pessoal, o que o React faz. O React, ele faz isso aqui, quando você trabalha com props, tá bom? Ó, então tá aqui, ó. Ó. Deixa eu limpar o meu console aqui melhor. Aqui, ó, pessoal, tá aqui, ó. John, aqui, ó. John Dói. É tanto que se eu comentar tudo isso aqui, ó, vocês não vão ver mais aparecer isso, ó. Tá bom? Eu vou salvar. E tá aqui, ó. Não mostrou mais nada. Agora eu vou descomentar, ó. Vou salvar de novo. Tá aqui, pessoal, ó. John Dói 20. Tá bom? Então, é assim que o React trabalha. Claro, pessoal. Isso aqui é uma analogia que eu tô fazendo. Que ele trabalha assim. Só que, tipo assim, o React ele tem mais ferramenta por baixo, tá? Pra trabalhar. Usa o Babel, conforme você queira falar, tá bom? E o JSX. Uma sintaxe diferente. Mas é isso aqui. Tá bom? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei os dados, pode ser de uma API, ou pode ser de um dado ali interno que você está fazendo, um JSON, tá? Um arquivo JSON que você fez ali, tá? Então, dentro do meu app eu recebi, tá? Ó, eu tenho aqui meus dados, tá? Do user, o nome do meu objeto, aí tem os valores, propriedades, tá? Com os valores, tá? Aí no meu app, o que foi que eu fiz? Na chamada do meu app, tá? Porque para esse app aqui rodar o que tem aqui dentro, é preciso que eu chamo ele. Então eu chamei ele aqui, passando quem? Para dentro dele uma dependência, que no caso é o meu usuário, com todos os valores, tá? Então aqui dentro desse user tem o nome, tem o sobrenome, tem tudo, tá? Aí eu chamei a minha função app
passando como argumento aqui, ó, users também. Você pode colocar qualquer nome que você quiser aqui, tá, pessoal? Você pode colocar assim também, ó. Eu vou colocar aqui para simplificar, ó. Data, tá bom? Beleza. Aí o que foi que eu fiz? Todos esses dados aqui, ó, nome, sobrenome, é tanto que se eu passar o mouse em cima aqui, ó, ele vai mostrar, ó, tá vendo? Isso aqui é o S-Lint que faz isso pra mim, ó. Const, o nome é um string, sobrenome é um string, idade é um number. Ele dá a tipagem certa ali, o tipo, tá? Dos meus dados, tá bom? Então, esses valores estão tudo aqui dentro de data. Agora, o que que acontece? Isso aqui é uma técnica bem legal que facilita muito para você trabalhar. Se chama destructors, tá? Ou desestruturação de objetos, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o meu nome, eu não tenho o meu nome aqui, ó, nome, tá bom? Do meu objeto, eu peguei o meu nome, tá? Do meu objeto users, tá? E peguei o meu sobrenome e peguei a minha idade, tá bom? De quem? Como eu tô recebendo como parâmetro aqui data, então eu tenho que colocar aqui data, que não vai funcionar, tá bom? Então, data, assim. Tá bom? Então, de quem? De data, ou seja, seria de user. Eu tô pegando meu nome, meu sobrenome e idade do meu usuário, tá? Beleza, tá aqui. Tem os dados na mão. Agora, aqui dentro do meu app, eu vou chamar a minha função componente 1. Ou meu componente. Isso aqui é a função componente no React, tá? Então, beleza, eu vou chamar a minha função, meu componente, tá? Passando para ele um objeto, eu abro chaves, tá? E coloco dentro os números que eu desestruturei, os dados que eu desestruturei, que no caso é o nome, sobrenome e idade. Tá aqui, ó, nome, sobrenome e idade, tá bom? E envio como argumentos, tá bom? Isso aqui no caso são argumentos, ou props, eu tô enviando as propriedades aqui, tá? Beleza. Aí então eu recebi aqui no meu componente 1 esses dados. Só que aqui, lembra que eu posso colocar o nome que eu quiser aqui? Então o React, a gente usa o conceito de props, que props é de propriedades, tá bom? No React. Então a gente pode colocar props, a gente pode colocar o que a gente quiser, tá? E aí aqui, pessoal, a gente fez o seguinte, ó. Props, tá bom? Agora aqui, como dentro dessa props, tem todos os meus dados. Tem nome, sobrenome e idade, tá bom? Aí aqui agora eu vou mostrar cada dado. Então, ó, console.log, props. O que é props? É o meu objeto, tá? Meu objeto, ponto, o valor dele, que no caso é o nome. Seria a mesma coisa de eu fazer assim, ó. Se aqui eu fazer assim, pessoal, ó. Deixa eu comentar todo o meu código aqui para você entender, tá? Dicasinha básica aqui só para relembrar lá JavaScript. Se eu quiser acessar esses dados aqui, como que eu faço? Eu faço assim, ó. Console.log, tá bom? .log. Como que eu faço para mim acessar a minha propriedade nome e o valor? Então eu faço assim, ó. Primeiro eu pego lá o nome do meu objeto e users, ponto. Já aparece aqui para mim, ó, ponto, a propriedade. Aí eu posso usar o que eu quiser. Então eu vou acessar um exemplo meu nome. Então eu pego meu user, ponto, a minha propriedade, que dentro da minha propriedade tem o valor John. Se eu fazer isso aqui, ó, e salvar, ele tem que mostrar aqui para mim, ó. Deixa eu subir um pouco o meu console aqui, tá? Deixa eu salvar de novo. E tá aqui, pessoal, ó, John. Imagine que eu quero agora pegar o meu sobrenome, ponto, sobrenome, tá? Isso aqui é JavaScript, tá, pessoal? Dói, tá aqui, ó. John no primeiro, dói. Se eu quiser pegar a idade, eu só faço assim, ó. Ponto, idade. Assim, ó. Pronto. Tá aqui, ó, 20. Tá bom? Então, essa é uma forma de você acessar objetos aqui, tá? Tem várias formas, tá, pessoal? Essa aqui é a mais bem usada. Então, a gente aproveitou isso aí e usou nos nossos componentes aqui, nas nossas funções. Tá bom, pessoal? Então, é assim que funciona lá no React. É quase a mesma coisa, pessoal. Só que vai ter a sintaxe mais diferente, porque é JSX, tá? Mas esses valores, tá? Essas props são passadas para os componentes por meio de atributos, tá bom? Agora vamos lá. No React seria assim, ó. Isso aqui, ó. Imagine que eu quero mandar um nome lá pro meu componente, tá? Um valor pro meu componente. Eu não vou mandar dessa forma. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos comentar isso aqui, ó. Vamos tentar... Claro que não vai dar certo do que eu vou fazer aqui, tá? Mas é a analogia mais ou menos como é que seja. Então o que é que a gente faz? Lá no React a gente importa o nosso componente. A gente importa ele, tá bom? Beleza. Ele não tá aqui. Imagine que o nosso componente não tá aqui. Então lá no React eu fazia assim, ó. Menor que. Aí eu coloco componente 1, tá? Aí aqui eu fecho. Assim, ó, no caso da minha tag aqui, ó. Aqui não vai funcionar porque não é JSX, tá? Aí aqui a gente fazia assim, ó. Tá bom? Imagine que eu quero... Eu vou até deixar isso aqui ó, descomentado. Esse aqui, ó. Porque eu quero mandar... Imagine que eu tô no React, tá, pessoal? Eu quero mandar esses dados aqui, ó, para o meu componente 1, tá? Por meio de props, tá? Então eu poderia colocar o nome que eu quiser. Eu vou colocar assim, ó. Value, tá? Value, assim... Aqui no React eu tenho que fazer assim, ó, expressão, porque é JSX, tá? Aí aqui eu passaria os meus valores. Eu colocava nome, tá bom? Opa, coloquei foi aqui em cima. Tá, pessoal? Eu fazia assim, ó. Aqui dentro da minha expressão eu colocava nome, tá bom? Sobrenome, nome, vírgula, sobre... Fazia assim também, ó, pra ficar mais... Em vez de eu colocar velho, eu coloco name, assim, last name.
last name, sobrenome, nenhuma variável aqui, tem na minha variável aqui, sobrenome, idade, tá bom? Eu faço assim, ó, nem precisa vírgula, eu faço idade, imagina que eu tô no React aqui, tá? Idade e coloco idade, o nome da minha variável. Pronto. Eu fazendo isso aqui, eu chamei o meu componente, é porque JSX, pessoal, a forma de você chamar a função é diferente. Você vê que aqui no JavaScript puro, a gente chama assim, ó, componente, abro parênteses, tá bom? Abro parênteses e dentro coloco os valores, tá? Já no React, como a gente usa o JSX, é diferente. A gente chama assim, ó, abre tag, nome do componente, aqui você passa as props, tá? Então eu tô chamando name, last name, que é o sobrenome e a idade. Agora você diz, mas como que eu uso aqui? Aí deixa eu comentar isso aqui. Deixa eu ir lá para baixo, voltar para baixo. Aí aqui, imagine que eu quero colocar assim, ó. H2, um exemplo, né? Lá no React. Aí eu coloco expressão, tá bom? Porque a expressão, para mim usar código JavaScript, dentro do JSX, a gente tem que abrir expressão. Aí aqui eu colocava props, ponto, name, colocava ponto name. Agora eu vou acessar não o valor da minha propriedade aqui, ó, do meu atributo, mas o valor dele, ó, no caso é name aqui, ó, na verdade é o atributo e não o valor, tá bom? Eu acesso lá no React assim, então props.name, aí ia retornar esse nome, que no caso é quem? É John, tá bom, pessoal? Então seria assim, é assim, não é que seria, é assim no React, tá? Ó, é assim no React. Então a gente aprendeu aqui, pessoal, tá? A gente revisou isso aqui para abrir mais a mente, pra gente poder trabalhar de forma tranquila lá no React, tá bom, pessoal? Então, essa aqui, pessoal, foi a introdução aqui, tá bom? Da props. E na próxima aula, a gente vai meter a mão na massa mesmo, tá bom? E vamos trabalhar com o React mesmo, usando as props, tá? Aqui foi só uma revisão, tá bom, pessoal? De como é que é props no React, como usar, tá bom? Então, é assim, a gente aplicou aqui o JavaScript, no JavaScript, tá bom? Que é pra gente entender, quando tiver no React, que é isso aqui que a gente vai usar lá. Claro, tem algumas coisinhas que mudam, tá, pessoal? Mas, pessoal, foi isso aqui na aula, tá? Eu espero que isso aqui tenha abrido a mente de vocês e que vocês possam ter entendido do que é props no React, tá bom? Que são nada mais do que valores passados via argumentos, tá bom? Para os componentes React, tá bom? Ou seja, por atributos, tá? Por meio de atributos HTML. Então foi isso, pessoal, na aula de hoje, tá bom? E na próxima aula a gente vai meter a mão na massa mesmo por React, tá bom? Mas vocês já vão entender que já vai estar na mente de vocês o que é props, então vai ser uma aula bem tranquila, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!